Bem-vindos à Cabine do Filme, um programa do podcast Rabiscos. Estou muito feliz de estar aqui mais uma semana com vocês falando de cinema. E essa semana está muito especial porque é uma semana temática, né? É a semana do Dia das Crianças. Porém, vocês sabem que eu gosto de trazer aqui abordagens diferentes dos filmes ou temáticas que ampliem e expandam a experiência cinematográfica. Então, eu fiz uma lista um pouco diferente. Ao invés de falar de filmes para crianças, eu estou trazendo 10 filmes protagonizados por crianças, mas que são para adultos. Então, assim, a gente sabe que tem muito filme infantil, ou feito para o público infantil, principalmente da Disney, da Pixar, que tem uma temática muito adulta e emociona muito os adultos, né? Eu mesma já chorei em vários desenhos já adulta. A gente assiste, daquela parte nossa criança que ainda lembra, ainda sente, se emociona, porque tem várias camadas esses filmes, afinal, eles são feitos por adultos. Então, tem aquela camada inicial ali, que é aquela história que está sendo contada, e toda a história subjacente, né? Toda aquela questão por trás. Como o próprio Toy Story, por exemplo. É um filme para crianças, são bonecos, né? São brinquedos que conversam entre eles. Mas o terceiro filme, eu acho que não teve uma pessoa que não deu uma choradinha ali, porque é muito melancólico, ele lembra da nossa infância, dos momentos que a gente passou, do crescimento. Então, todos esses filmes também a gente pode dizer que são para adultos, eles sempre têm uma pegada adulta, tem piadas, né, que a gente só vai entender quando é adulto. Então, são filmes feitos para crianças, digamos assim, mas que tem uma linha de história subjacente para adultos. Não são desses que eu vou falar. Também tem os filmes, por exemplo, Nárnia, as Crônicas de Nárnia, que é uma série de livros do C.S. Lewis, que são livros muito legais, tem toda uma narrativa subjacente relativa ao próprio cristianismo, né? O leão é a figura de Deus, tanto que as crianças só conseguem entrar em Nárnia depois que eles viram adolescentes, eles já não conseguem voltar. Já, né, se transformam em adultos, ele já não consegue voltar, porque você já não consegue ter essa pureza para poder atravessar. Então ele tem toda uma segunda camada, porém a história em si, ela não é tão complexa, ela não é tanto para adultos, digamos assim. É uma mensagem que funciona para todo mundo, mas de uma forma unilateral, talvez. O fato de você entender que o leão é Deus, e essa questão do crescimento, não é uma história subjacente, é só uma alegoria que a gente pesca ali do filme. Como, por exemplo, o filme que eu vou citar agora também. É um filme que está no meu livro, Cartas aos Cinéfilos, né? Uma das crônicas que eu gosto muito, é um filme que eu gosto muito, que é O Extraordinário, que é um livro que foi adaptado, que é contado do ponto de vista das crianças. O livro vai alternando a visão, né? Começa com o Og, que é o protagonista, daí vai com um capítulo do amigo, um capítulo da irmã. Eu até vou ler um trechinho que fala disso na minha crônica. O filme tem uma história relativamente simples, mas mais profunda. Mas muito profunda. Conta os fatos pela visão de Og, de sua irmã e de alguns amigos. Essas mudanças nas perspectivas nos mostram que cada um tem sua verdade, sua maneira de ver a vida. Alguns comportamentos são justificados e passamos a entender os outros lados. O grande mérito do filme é não julgar, mas mostrar que mesmo que não entendamos outro, devemos a ele respeito e compaixão. O Extraordinário, esse filme de 2017, que eu li esse trechinho agora, ele é contado da perspectiva das crianças, mas é um filme mais puro, digamos assim. O menino tem uma deficiência, então ele vai contando o relacionamento dele com a mãe, com o pai, com os amigos, a história dele na escola. E é um filme muito sobre gentileza, sobre empatia, compaixão. É um filme lindo, assim. Eu chorei no livro, eu chorei no filme, porque ele toca mais fundo, mas a temática é uma temática leve, uma temática pura. E até um dos professores dele é um ator que fez o musical Hamilton, que depois que eles fizeram o Hamilton, que a gente já citou aqui no episódio de musicais, né? Eles ficaram famosos e foram fazer televisão, foram fazer cinema. Só uma curiosidade aqui pra vocês. Mas o que eu quero falar aqui são de filmes que são protagonizados por crianças, mas as mensagens são extremamente pesadas, digamos assim. São crianças que atuam, mas que contam a história contada pelo ponto de vista dela. Porém, as histórias são muito mais profundas e são muito mais pesadas. Então, não são filmes para criança, apesar de serem crianças protagonistas. Não é tipo Esqueceram de Mim, né? Que é maravilhoso, é divertido, é aquele típico filme de Natal que vai estar aqui no episódio vindouro. Porém, é filme para criança. A criança pode ver tranquilamente, o adulto também vai se divertir. O que eu quero falar hoje? Começamos pelo Extraordinário, que eu acho que vale a pena. Também é um filme para criança, mas também é um filme para adulto. Eu acho que a gente
É um filme que nos faz bem, é um filme que nos faz sentir bem, nos faz ouvir o outro, sentir o outro. Ele traz essas perspectivas dentro da própria história. Mas o resto da lista não é tão bonitinho assim. Vamos falar de Coraline, né, gente? Coraline é o típico filme que não é para criança. É um livro do Neil Gaiman. A Coraline é um desenho, né, uma animação. É aquela história, não sei se vocês já viram, alguém já ouviu falar, já viu o filme, mas que a Coraline atravessa um portal também e ela encontra uma família similar a dela, só que eles têm botão no lugar de olho, assim. E o filme é muito assustador, assim, para criança, para adultos também. A Coraline, ela fica entre si, ela não gosta da família, ela briga com a família, ela vai para esse outro lado dessa outra família ali, que começa aparecendo uma boa família, depois ela vê que não é. É um filme muito legal, eu sou fãzaça do Neil Gaiman. No meu blog até tem um texto sobre os deuses americanos, que é um livro muito bom, que virou uma série que não é tão boa, mas é legal também. O Neil Gaiman é um gênio, assim, eu tive o prazer e a felicidade de ver um curso com ele, algumas aulas dele, e ele tem umas ideias muito legais e uma execução muito legal, porque também não adianta você ter uma super ideia e o teu livro não ter, né, execução, não ter final. Então, Coraline é um desenho que é protagonizado por uma menina, aquela menininha com aquela capa amarela, só que é uma história macabra, assim. O Neil Gaiman sempre puxa para essa coisa do místico, do macabro e das várias camadas que uma história conta. Então, Coraline, ela tem disso, assim, né? Dessas camadas da família, da menina que tá querendo se afirmar, dos animais, né? Sempre tem os animais, e aquela coisa muito colorida de um lado, e do outro lado ela é mais sombria. É meio que também uma alegoria, eu acho que a alegoria é uma palavra boa para trazer nesse episódio especial do Dia das Crianças, que não é para crianças. Muitos desses filmes têm essas alegorias, que são essas representações de alguma coisa. Ao invés de eles trazerem literalmente, trazem através de monstros, fantasmas, cores, né? Eles usam a linguagem cinematográfica para contar o que quer dizer. Porque a mágica do cinema é essa, né? Você não precisa ser literal, você não precisa trazer um documentário detalhado e mostrando realmente o que aconteceu. A mágica do cinema é você poder trazer em cores, em sons, imagens, o que você quer dizer. E Coraline é fantástico, tem muita gente que ama, né? O filme favorito agora saiu uma edição nova do livro, colorida, toda bonita. Então vale a pena e é legal começar esse programa, né? Pulando do extraordinário, que é todo lindo, pro Coraline, que já é um pouquinho mais bizarro. O segundo da minha lista aqui é o Harry Potter, né? Não poderia deixar de existir, porque assim, são filmes protagonizados por crianças que não são necessariamente para crianças. Eu li todos os livros, eu vi todos os filmes, e a gente sabe que os primeiros filmes foram protagonizados por crianças. Eles tinham 10, 11 anos quando foram escolhidos. O Harry Potter é um filme que foi escrito por uma escritora inglesa, a J.K. Rowling, que uma das exigências era que todo o elenco fosse inglês. Então, todo mundo ali é inglês. Isso é legal, a gente também vê que tem todos os atores famosos da época, né? Eles fazem algum papel ou outro, participam ao longo dos 8 filmes, desculpa. São 7 livros, 8 filmes, o último livro, que é muito complexo, é dividido em 2. Só que é uma história que ela sempre tem pano de fundo a morte. É o que eu sempre falo, que o Harry Potter não é necessariamente para crianças. Porque as crianças, como eu falei, da primeira camada, elas vão pegar essa primeira camada. A camada da história do bruxo, da escola de magia, né, das aventuras, aquela coisa meio sessão da tarde, né? As aventuras que eles vão fazendo e tal, vão passando. Mas a história em si é a morte. O Harry ficou com aquela marca porque a mãe morreu protegendo ele. A história toda, a partir do 4º livro, começa a morrer um personagem importante em cada livro. A relação com a morte, com as trevas, porque o Voldemort, que é o vilão, né, que é o bruxo mau, ele era um super bruxo, mas ele escolheu o lado das sombras. Então ele trabalha com essa questão da luz, da sombra, das habilidades, né, as casas de Hogwarts, cada casa ali, a Corvinal, a Grifinória, a Sonserina, a Lufa-Lufa, cada uma tem suas características. E o Harry Potter, não pense que eu tô falando de um livro de 20 anos atrás, de um filme que já acabou há quase 10 anos, o último filme. Esse mês, abriu uma loja em Nova York do Harry Potter, gigantesca, tá com filas diárias lá, de moradores mesmo, que tem tudo, tem uma parte só de varinha, tem uma parte para cada casa. Eu vi algumas fotos e assim, é deslumbrante. Fora o parque, né, na Disney que tem do Harry Potter, fora os estúdios do Harry Potter que a gente pode visitar em Londres, né, assim que o euro permitir, quem sabe.
Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a história do Harry Potter ela é muito densa e complexa, e é por isso que ela perdura por tanto tempo, porque ela vai pegando novas gerações, porque ela atinge o próprio ser humano, ela traz as luzes, ela traz as sombras, as escolhas que a gente faz, e no cerne dela tem a questão da vida e da morte, né? Tem a questão das escolhas, dos amigos, das pessoas que estão à sua volta, o que você sacrifica. É uma história muito nobre, e ao mesmo tempo é muito verdadeira do ser humano, assim. Então, são histórias que são para criança, claro, os livros são para criança. Quando a gente lê com a idade mais ou menos que os personagens têm, a gente se identifica com os dilemas, tem aquela coisinha, né, do sair com a menina, com o menino, de baile da escola. Tem essa questão ainda adolescente no livro, mas os temas são mais profundos, relacionar com poder, né? Tem o Ministério da Magia, tem toda uma questão assim mais profunda que a gente começa a notar quando a gente vai revendo o filme mais velho, ou a gente vai lendo o livro mais velho. Então também é uma história para crianças que pode ser muito bem vista e lida por adultos, que a gente vai entender essas outras camadas que a J.K. colocou. O que é muito legal, né? A gente vê que ela foi assim visionária de escrever uma saga, né? São 7 livros independentes, apesar de ser uma história só, cada livro tem um vilão, tem um acontecimento. Então é muito legal da gente acompanhar. Quem não conhece, quem não, né, vale a pena ir atrás. Queria falar também do Conte Comigo, que é um clássico ali dos anos 80, né, que a gente também via na sessão da tarde, que é baseado num conto do Stephen King. Se você pode acreditar, o Stephen King também está nessa lista com outro filme dele, mas é o famoso escritor de filmes, de livros que viraram filmes, né, de terror, que assim, tem muitos, né, o Iluminado, que tem aquela controvérsia, que ele não gostou do filme, apesar que eu acho o filme melhor que o livro, mas tudo bem. Tem aquele The Stand, tem 1 milhão de livros dele que virou filmes, O Cemitério Maldito e o que eu vou citar aqui daqui a pouco. E o Stephen King é aquele autor conhecido por ter histórias bizarras, macabras, diz que ele dorme de luz acesa, para vocês terem ideia. Muitas são transpostas para o cinema, porém ele tem problema com o final. Os finais são sempre mais ou menos, sempre criticados, eles não ficam assim à altura, né? Até o Iluminado, já que eu citei, o Iluminado é o filme, aquele do Jack Nicholson, do Stanley Kubrick. O filme fez muito mais sucesso do que o livro e o Stephen King odeia o filme, porque ele pegou o cerne da história e transformou numa história totalmente autoral, assim, a forma de filmar, todo o estilo Kubrick de fazer a coisa meio enquadrada, né, com cores, aquela coisa bem enxadrista ali que ele era. Então, meio que descaracterizou a obra, assim. Eu acho que a obra tem muita coisa desnecessária e eu gosto muito mais do filme. Eu e muita gente. Mas, enfim, o Stephen King tem um conto que se transformou no filme Conte Comigo, que também é uma história são 4 amigos, né? 4 ou 5 amigos, que tem um suicídio, um assassinato na cidade, e que é uma coisa real que o Stephen King passou quando era jovem, e eles vão em busca, eles saem numa jornada, e é uma história protagonizada por criança, até esses atores, a maioria deles continuam fazendo filme hoje em dia. Só que ela tem um tom mais melancólico, macabro. A gente percebe até pelas cores da série. É uma série do filme. É um filme sobre amizade, né? É um filme sobre uma cidade pequena e a forma como eles vão se relacionando entre eles. Não tem monstros. Sai um pouco da linha do Stephen King. Até quando a gente descobre que é um conto dele, a gente fica surpreso. Mas fala muito sobre isso. São questões, porque na verdade é um adulto, né? Um deles lembrando do que aconteceu. Então, assim, é a visão do adulto de quando ele era criança, lembrando de um momento que as coisas eram mais simples, mas também não eram. Porque não é porque a gente é criança que a nossa vida é fácil, que a nossa vida é tranquila. Tem muita criança que já passa por dilemas que muita gente não vai passar a vida inteira. Então, esse filme traz um pouco disso, essas coisas que as crianças passam. É aquela história, né, de criança tem depressão, tem problemas, muita gente acha, não, mas criança não tem problema. Tem. E muitos, dependendo da criança, dependendo da realidade. Então, o Conte Comigo é um filme do estilo que eu citei, da Coraline ali, que vem com essa questão que o adulto vai ver de outra forma e vai sentir aquilo de uma outra maneira. Então, é um filme protagonizado por crianças, mas é uma história totalmente adulta. Não é uma história para crianças, é um filme lindo, vale a pena, é muito bonito, assim. Como eu citei o Stephen King, eu preciso falar do outro filme dele, que é o It. O It, o palhaço, né? Um abraço aí pra Fer, que odeia o It, odeia os palhaços macabros. O It é um livro gigantesco que eu não li.
E o que acontece? A história das crianças, eles têm ali uns 13, 14 anos, e o palhaço aterroriza a cidade, e ele meio que totalmente sai matando todo mundo. E eles têm um embate com esse palhaço, e o palhaço volta 27 anos depois, que é o segundo filme, desculpa. O livro é uma coisa só, as duas histórias se cruzam dentro do livro, do contexto do livro. No filme eles separaram, eles fizeram um filme com as crianças protagonizando e o segundo filme com os adultos protagonizando, mesmo as crianças voltando, aparecendo em alguns momentos que eles lembram de algumas coisas. Até um fato interessante do segundo filme do It é que as crianças já tinham crescido, né? Muitos tinham crescido e nessa fase ali, no meio da adolescência, cresce muito e muda muito. Então, os meninos, teve alguns que tiveram que mudar a cara digitalmente pra ficar com a mesma cara que tava no primeiro filme. Porque era pra eles terem a mesma idade nos dois filmes. E passou 2, 3 anos, os meninos estavam completamente diferentes. Então, tem mais cenas que eles estão colocados de computador o rosto deles ali pra ficar com a mesma cara que tava no primeiro filme. É uma história protagonizada por crianças, o primeiro filme principalmente. Tem esse arzinho Conte Comigo, essa coisa meio de crianças ali indo em busca. Só que é totalmente um filme para adultos, assim, né? Primeiro que tem um palhaço macabro, mas o que o palhaço macabro representa? Representa os medos, os piores medos que aquelas crianças têm. Aquelas questões que eles não resolvem quando eles são crianças, ali no primeiro filme, eles voltam 27 anos depois para a cidade e tem que resolver. São traumas, são questões intrínsecas ali que ficaram, que não vão sumir porque eles saíram da cidade ou porque eles cresceram. Então, o primeiro passo é eles retornarem à cidade e eles enfrentarem aqueles monstros. É claro que daí quando eles enfrentam os monstros, o palhaço perde força, porque depois que você consegue enfrentar teu maior medo, teu maior monstro, qualquer outra coisa fica pequena. Então isso pra mim é uma chave ali do It, fora o elenco que é incrível, tanto o elenco infantil quanto os adultos. Tem a minha diva Jessica Chastain, que eu amo de paixão essa atriz, ela faz papéis maravilhosos. E isso é muito interessante, até a questão do palhaço ser o seu pior medo, simbolizar o seu pior medo, me lembrou um pouco o bicho-papão do Harry Potter, aquele que se transforma no seu pior medo também, né? Quem sabe a J.K. Rowling não pegou do It essa ideia. O que é muito interessante, porque é um filme protagonizado por criança, é como se fosse uma aventura infantil, mas é uma aventura para dentro deles, para eles resolverem aquela questão mal resolvida, e quando eles conseguem resolver isso, o palhaço totalmente perde força. E tanto que o final do segundo filme é bem ridículo, assim, os efeitos, a forma como o palhaço some lá, fica bem ridículo. Mas enfim, a ideia do filme é boa, é pra ser um filme de susto, ele dá uns sustos, né? O tal do jump scare, que é quando o palhaço brota do chão pra te dar um susto. Mas eu acho que essa ideia de você ter que enfrentar o seu medo, que você não resolveu, um trauma que você teve quando era criança, tem ali abuso, tem um menino que a mãe é hipocondríaca, não deixa ele fazer nada. Tem várias questões que ele, no filme, inclusive, foi amenizado, porque no livro disse que era muito pior, depois eu fui ler sobre isso, o livro era muito mais claro, ele trazia com mais detalhe o que cada criança sofreu e o que ele precisou resolver e superar depois de adulto para poder lutar com o palhaço. Então, aquela coisa, né? No fundo, o nosso pior inimigo somos nós mesmos, e essa mensagem é muito para adulto, né? Quero falar também de 3 filmes que vêm do contexto de Segunda Guerra. Falou em filme de Segunda Guerra, é desgraça, né, gente? É tristeza, é desgraça e é necessário. Isso que é o mais importante, a gente lembrar. Filme de Segunda Guerra, filme de guerra, eles são muito importantes como registro histórico também, para não deixar aquilo sumir, aquilo se apagar na história. Porque se deixar, essas coisas vão sumindo, né? A gente sabe que a memória da humanidade ela é muito curta. Só que tem filmes que contam esse contexto da guerra de uma forma mais ampla, como A Lista de Schindler, por exemplo, que é um filmaço que eu gosto muito. E tem alguns que partem da perspectiva das crianças. Aí sim o filme fica pesado. Eu vou citar rapidamente A Vida é Bela, porque ele conta da perspectiva da criança, mas ele é mais da perspectiva do pai, né? Ele tentando criar uma outra perspectiva para a criança. Porque esses 3 que eu vou citar são literalmente a perspectiva das crianças. E para mim isso deixa o filme ainda mais assustador, porque a criança não percebe o que está acontecendo, mas a gente como espectador percebe. E a gente sabe o sofrimento que ele não está enxergando, digamos assim. Vamos começar pelo Menino do Pijama Listrado, que é um dos filmes, também é um livro. Na verdade, do que eu vou citar, acho que 2 são livros. O Menino do Pijama Listrado é um livro e é uma história desgraçada, de triste, né, gente? Não sei se o pijama listrado é a roupinha que eles ficavam no campo de concentração. Então a história é a família, o pai, a mãe, a filha e o filho, crianças o cara é responsável por um campo de concentração. E eles se mudam para perto desse campo para ele poder trabalhar ali e tal. E a criança não percebe o que está acontecendo.
Ele tem uma pessoa que trabalha lá na casa dele, que usa o pijama, que ele fala, né? Que limpa lá, trabalha na casa, e ele começa a ir até a grade do campo de concentração e faz amizade com um menininho judeu. E é muito bizarro, porque assim, não mostra literalmente, não contam o que tá, a gente percebe o que tá acontecendo sem precisar falar pelas coisas que a criança vai vendo. Quando a mãe percebe, começa a vir um cheiro, né, de queimado, de gente morta. Quando a mãe percebe, ela só chora, porque ela não sabia, aquela coisa, né, não queria ver, enfim. E a criança não entende por que a mãe só chora. A irmã começa a ter aula com uma professora nazista e começa a mudar o comportamento. E a criança também não entende, o menino não percebe, não entende o que está acontecendo. Até o menino que faz aquela série Sex Education, hoje em dia, da Netflix, que é o protagonista, que é o... Nossa, mas é um filme muito triste, porque a gente está vendo todo esse contexto de Segunda Guerra, de morte, de campo de concentração, e a criança não está entendendo. Ele faz amizade com o menino, ele entra, ele vai lá, conversa com o menino, ele não sabe o que está acontecendo, ele quer ajudar o menino a achar o pai dele que sumiu, claro, que foi queimado ali num dos fornos. Então é um filme que não é esperançoso, ele não é um filme feliz, mas é um filme bonito pela inocência da criança nesse contexto de guerra. É muito triste. Já vai estar num outro episódio que virá, que a gente vai falar sobre filmes para se ver apenas uma vez na vida, porque eles são ou muito fortes, ou muito tristes, ou muito pesados. E o Menino Pijama Listrado é um desses filmes, porque ele é muito triste. Outro filme de Segunda Guerra, que também é um livro, é A Menina que Roubava Livros. Porém, A Menina que Roubava Livros, dá pra ver tranquilamente, pelo menos eu acho, mais de uma vez, porque A Menina que Roubava Livros, ela traz a questão da literatura. Ela roubava livros, afinal. O livro é muito bom, porque o livro é contado pela morte, a morte que narra, porque ele cruza com a menina que roubava livros 3 vezes. Aí no filme eles conseguiram transpor a história de uma forma que a morte só narra nesses momentos. Então ela fica mais... Não fica uma narração, sabe? Eles conseguiram contar a história de uma forma que fica legal. E a história é muito bonita, é muito interessante. Eles escondem o judeu no porão, né? E a menina não entende muito o que está acontecendo. E ela gosta muito de ler. Então é um livro, olha... sensacional. Até vale aqui eu ler para vocês o trecho da minha crônica. Tô toda cartas aos cinéfilos hoje, né? Aqui, ó. É uma linda história que ressalta o poder das palavras, da leitura e do conhecimento, sobretudo em tempos de guerra, em que tudo passa a ser controlado por um governo autoritário, somente o conhecimento salva. Assim, a primeira atitude nesses casos é a censura. A passagem do livro reproduzida no cinema, em que é feita uma fogueira com os livros considerados subversivos, faz o coração de qualquer leitor chorar. É justamente por isso que não podemos deixar que o conhecimento, a leitura e a palavra escrita morram. São eles que fazem a diferença, que dão poder ao povo, que mudam a percepção das pessoas acerca delas mesmas e do mundo. Então, assim, é um livro que exalta muito a questão da leitura, da escrita, e ele é bonito porque eles escondem o judeu no porão e ele não sabe ler, e a menina começa a ensinar ele a ler. Então, é a força que a palavra tem nessa como resistência, que as histórias têm como resistência. Então é um filme poético. O filme é poético, assim. O filme tem uma fotografia linda, um figurino lindo, uma trilha sonora, assim, fantástica. Eu acho que nesse aspecto o livro é maravilhoso, mas o filme conseguiu trazer toda essa aura maravilhosa também. Por isso que dá pra ver mais de uma vez. E o elenco também é sensacional, o elenco todo em inglês. Eu gosto muito de filme inglês, eles têm um ar, um charme, uma coisa refinada, assim. E esse filme vale a pena. É triste, porque também é contado da perspectiva da menina, mas ele não é tão triste quanto o Menino do Pijama Listrado. O próximo que eu quero falar, que também é de contexto de guerra, ele é mais recente, que é o Jojo Rabbit. O Jojo Rabbit, acho que é do ano passado, se eu não me engano, do Taika Waititi, que é o diretor dos Guardiões da Galáxia. E é um filme que é uma sátira, na verdade. O Taika faz o papel de Hitler, até. Diz que ele não viu nada do Hitler, não leu nada. Ele fez uma versão bem satirizada mesmo, que é um menino ariano, que é, né, filho alemão ariano, que vai para uma escola alemã ariana, que vai aprender essa questão do nazismo ali. E ele tem um amigo imaginário, que é o Hitler, que é o personagem que o Taika faz, essa sátira, assim. E ele tá lá aprendendo com as coisas como tem que ser, porque as crianças não sabem muito o que tá acontecendo. A gente começa a entender que o pai dele sumiu e a mãe participa de um grupo de resistência, porque tiveram, né, muitos alemães e austríacos que esconderam, judeus ajudaram, né, só que se eles fossem pegos, eles morreriam também.
Então tem essa história que a criança não sabe muito o que aconteceu com o pai, a mãe desaparece uns dias, volta, e até que ele percebe que a mãe está escondendo uma menina judia no sótão. Então é interessante o contraste que essa criança começa a ter, porque ele aprendeu que os judeus têm até uma cena lá no acampamento que ele tá dos arianos, que é horrorosa, assim, é um filme como é um filme sátira, ele é um pouco exagerado, né, em algumas questões. E, assim, não exagerado, mas ele é intenso, né, ele mostra muito forte as coisas, e ele vai explicando o que são os judeus, e assim, é uma explicação muito satirizada, com certeza era o que eles aprendiam, né. E quando ele conhece a menina, ele não acredita que ela é judia, porque não foi isso que ele aprendeu. Não foi isso que ensinaram para ele na escola. E como assim, né? Ele fica naquele contrassenso de o que está acontecendo com o que ele aprendeu. E nesse meio tempo, ele começa a conhecer a menina. E ele vai vendo a realidade do que está acontecendo em volta dele. A mãe dele é a Scarlett Johansson, que está num papel incrível. Também é um filme super colorido, porque como é uma sátira, ele é colorido, né? Ele é visualmente bonito. Só que ele tem essa linha da guerra e essa linha mais intensa, assim, o próprio chefe, o professor lá, o diretor da escola, ele tem também ele é alemão, nazista, mas ele não é, no fundo ele não é, então assim, ele vai mostrando essas dualidades dos personagens, que o menino começa a perceber ao conhecer a menina judia que está escondida na casa dele. E é um filme muito interessante de ver, assim, da gente vendo que ele vai caindo, né, ele começa mais levezinho, tem uma cena que os judeus, galera do Hitler, do nazismo, entra na casa e eles cumprimentam Heil Hitler. Só que diz que o diretor falou que esses cumprimentos eram ridículos, assim, e ele quis tirar um sarro. Então o cara entra, eles falam Heil Hitler umas 30 vezes. Cumprimenta um, cumprimenta outro. Então é tudo sátira. Você tem que assistir esse filme de Jojo Rabbit com um olhar de sátira. E daí ele vai ficando mais sério, óbvio, é um filme da Segunda Guerra, ele sempre tem esse momento mais sério. E termina de uma forma até bonita, né? Perto do Menino Pijama Listrado, por exemplo. É um filme legal de ver, o menino trabalha super bem ele, o amigo dele que faz, a menina também que tá fazendo agora, até vai sair o filme novo do Edgar Wright, Last Night in Soho, com essa menina também. O elenco é bem legal e é um filme muito legal de ver. É um filme gostoso de ver, ele é engraçado no começo e depois ele não é inteiro sério e pesado. Também fica a minha dica aqui. Caminhando para o final desses filmes protagonizados para crianças que são para adultos, eu trago 2. Eu vou deixar o mais para adulto no final, tá? Eu vou falar do Quarto de Jack agora. O Quarto de Jack é um livro que também acho que só se chama O Quarto, se não me engano. Que virou um filme com a Brie Larson, que veio ganhar o Oscar e em seguida virou a Capitã Marvel. Que é uma história que, assim, ela foi sequestrada quando ela era adolescente e levada para uma cabana, uma casinha, no quintal de uma casa de um cara que abusava dela. E ela engravidou e teve um menino. Então o filme começa, o menino tem 5 anos. O ator acho que tinha um pouco mais que isso na época, que é o Jacob Tremblay, que é o mesmo ator do Extraordinário que eu comecei esse episódio falando. E ela fica ali com a criança, ela transformou aquela casinha, aquele cativeiro, numa casa, né, num lar, digamos assim. E ele não sabe que existe um mundo fora. Quando aparece, no caso, o estuprador ali, o abusador, ele nem aparece o rosto dele, porque é uma história contada pelo olhar da criança. A criança tá vivendo o mundo dela ali, aquele mundo é o dela, é o lar dela, é tudo que ele conhece. Então ele tem uma outra visão, a gente percebe, por exemplo, a mãe, a Brie Larson, ela já tem todo um peso, toda uma dor, que a gente entende, porque a gente sabe o que aconteceu com ela. Ele não sabe, ele é uma criança, e ela tá protegendo ele dos males do mundo. Então também é um filme muito legal da gente ver pela perspectiva da criança. Depois, inclusive, né, daí eles acabam, não é spoiler, porque isso é logo no começo, mas eles acabam saindo da casa. E quando eles saem dali, a criança tem que redescobrir o mundo, ele existe família, ele tem avó, existem outras pessoas, porque ela fez ele crer que o mundo era ela e ele, que aquele ali era o mundo deles, porque ela não sabia se algum dia eles sairiam dali. Então é um filme muito legal, porque a gente percebe essa perspectiva da criança. Então a mãe, depois ela vai passando por uns, né, traumas, alguns dramas, e a criança não entende muito o que está acontecendo. Aquela história, a gente entende, mas a criança não. Então a perspectiva do filme é toda da criança. O que de certa forma deixa o filme um pouco mais leve e mais poético, porque a gente vê o que a criança estaria vendo. Por isso que o menino também arrasou, né? Começou a fazer outros filmes e ser chamado para outras produções, porque essa pureza da criança passa pela tela e atinge a gente. É um filme que vale a pena também. É pesado, tem gatilho,
por causa da questão do abuso. Não mostra nenhuma cena de abuso, é mais como que ela lidou com isso, como que a criança está descobrindo o mundo. É até interessante uma hora que depois que eles voltam pro local e não tem mais nada do que tinha. E ele fala, não, mas isso aqui não é minha casa, cadê minha casa? Porque é aquela diferença entre a casa e o lar. E ela tinha transformado aquilo num lar. E a partir do momento que eles saíram dali, tiraram tudo que tinha ali dentro, virou apenas uma casa. E para encerrar, eu quero falar do Labirinto do Fauno, gente, né? Guilherme Del Toro. Que filme, gente, que filme. O Labirinto do Fauno é um filme que ele fala sobre a Guerra Espanhola, né? A Guerra Civil Espanhola. Traz aquela questão do franquismo ali. E é um filme que traz muitos animais, né? O Labirinto do Fauno ali, a figura do fauno, a figura do homem pálido, que todos eles é o Doug Jones, que inclusive fez A Forma da Água. O Doug Jones é um cara bem magro e alto que faz esses personagens, assim, que ele fica dentro dos personagens, assim. E ele faz um homem pálido, ele faz o fauno, ele faz o surfista prateado também, ele fez aquele do Hellboy, o outro Hellboy, não esse novo. O antigo ele também fez aquele meio bicho da água lá, que tinha uma mão também bizarra, enfim. E o Doug Jones faz os personagens, e é uma história que ele se inspirou muito nos quadros, nas pinturas de Goya, então, que aquela pintura que tá comendo a criança, então ele come as fadinhas. Ele é bizarro, esse filme, é maravilhoso, eu adoro. Eles até fizeram um livro depois, né, contando essa história do fauno. E o filme todo é contado da perspectiva dela, da criança, da menina, que acredita que ela atravessa uma porta ali dentro da casa dela, vai parar no mundo do fauno, que é o mundo onde ela é a princesa, no mundo onde as coisas são mais puras e mais bonitas, em contraponto com a guerra que está acontecendo no quintal dela, porque o padrasto dela é um general do exército franquista. Se não é o próprio Franco, né? Isso a gente pode interpretar como quiser. Então é um filme protagonizado por uma menina. Até essa atriz agora tá numa série nova na Netflix espanhola, que é extremamente pesado, porque a conjuntura é pesada, os próprios animais, o reino do fauno não é um reino alegre, feliz e colorido, é uma coisa meio Coraline, assim, meio bizarra, meio assustadora, e muito, muito bem feito, muito bem filmado, porém muito triste e termina mal, né? Ou bem, enfim. Eu acho que termina agridoce, para dizer a verdade. Que é um filme também intenso, não é para crianças. Se você colocar uma criança para assistir esse filme, a criança vai ficar traumatizada. Então, reprisando aqui, falando dos filmes que eu citei, falei de muito filme, falei das animações da Disney Pixar, falei das Crônicas de Nárnia, do filme Extraordinário, de Coraline, Harry Potter, Conte Comigo, né, do Neil Gaiman, O Menino de Pijama Listrado, A Menina que Roubava Livros, Jojo Rabbit, It, O Quarto de Jack e O Labirinto do Fauno. Todos eles são extremamente indicados, inclusive eu queria ressaltar que todos os filmes que eu trago aqui no podcast eu indico. Eu faço uma seleção sempre de filmes que eu gosto, o que eu acho que tem alguma coisa para ensinar, que tem alguma coisa para passar. Alguns eu revejo, outros eu lembro bem, outros eu estudo um pouco mais para trazer aqui para vocês. Mas hoje eu queria falar desses filmes que são protagonizados por crianças, mas que têm mensagens extremamente adultas, que tem várias camadas de história, várias camadas de narrativa. Lembram no episódio sobre roteiro que eu falei, né? Do roteiro tem aquela primeira história, depois tem as outras histórias que podem vir vindo, traz camadas de história. E são essas histórias as que ficam, as que marcam e as que ficam atemporais, porque elas falam diretamente para nossa condição humana. Então, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dica, quiserem algum que faltou, que eu falei alguma coisa aqui que não estava correta, ou que vocês queiram complementar, manda pra gente no podcast Rabiscos ou no Cartas de Carolina, né, no Instagram, que a gente sempre fica muito feliz de receber o feedback de vocês e receber sugestões e dicas. Eu quero agradecer também a todo mundo que escuta, que acompanha, que participa desse movimento cinematográfico chamado Cabine do Filme. E semana que vem estaremos com convidados. Tem muito convidado legal para essa reta final do ano, episódios temáticos de Halloween, de Natal. Então, conto com vocês aqui para mais vários programas Vida Longa aqui, a Cabine do Filme. Obrigada ao Tadeu sempre pelo espaço, pelo apoio, pelo carinho, pela amizade. E um fim de semana incrível para vocês. Lembrando que começa hoje o filme O Último Duelo, do Ridley Scott, que tem resenha, quer dizer, crítica, né? Crítica no meu blog, carolinacavalcantepedrosa.com.br,
que não tem spoiler. Vocês sabem que eu não gosto muito de dar spoiler, a não ser que seja um episódio específico sobre spoilers, sobre finais, como foi o caso, né, da Jornada do Herói, da psicanálise. É um filme do Ridley Scott que tá muito bom, muito bem feito, que merece ser visto no cinema, se você se sentir bem e confortável para ver. E semana que vem estreia Duna, que também vai ter um episódio que eu vou falar um pouco sobre Duna, vai ter post no meu blog, porque eu amo Duna, eu amo o livro, eu adoro a história e vai ser um filmaço também. Então fica minhas dicas aí, dica de hoje, Ridley Scott, começa hoje o filme. Semana que vem tem Duna. E no meu Instagram sempre tem dica de filme que tá passando nos streamings. No meu blog sempre tem coisa também sobre cinema. Então, quem quiser saber mais e continuar acompanhando, me segue nas redes que tem sempre informação para vocês. Um beijo grande pro pessoal e a gente se vê semana que vem.